Olá pessoal, eu sou a Tassiana, eu faço parte da Genomics, que é do grupo Vitrolife, e hoje estou aqui com o Dr. Ciro Martinhago, médico geneticista, e a gente vai conversar sobre um tema que as pessoas têm muitas dúvidas: embriões mosaico. Dr. Ciro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco, e vamos começar com a definição. O que é um embrião mosaico? Perfeito, está muito bem lembrado. Hoje talvez seja o principal questionamento dos pacientes, né? Quer dizer, são pacientes os quais submetem a fertilização in vitro, solicitam análise dos embriões, né? A gente chama isso de PGTA, né? Casais aí, as mulheres acima de 35, 38 anos de idade, praticamente eu acho que todos os casais hoje estão realizando esse teste. Por quê? Porque conforme aumenta a idade materna, aumenta a probabilidade de ela produzir aí, infelizmente, um óvulo com um cromossomozinho a mais, um cromossomozinho a menos, né? Sabemos aí que nós temos 46 cromossomos, né? É o indivíduo aí da população normal. E esses embriões que têm essas alterações cromossômicas, né, são embriões normalmente inviáveis, né? São embriões que não se implantam, e quando se implantam, tem uma alta probabilidade de aborto. Então, o casal submete a fertilização in vitro, obviamente, e não quer continuar passando por esses transtornos, né? Muitas das vezes não é nem infertilidade, é abortamento, né, pela idade materna. São meninas de 40 anos, mas infelizmente meninas de 40 anos já estão sob o risco de 40%, de 50% de chance de um aborto espontâneo quando uma gestação natural. Então, esses embriões são analisados, né, porque a gente chama isso de aneuploidias. Então, ele é um embrião alterado, e os embriões os quais não são totalmente alterados, eles são mosaicos. O que significa isso? Significa que a minoria ou a maioria das células tem alteração e as outras células não têm. Então nós chamamos de mosaico de alto grau, quando mais de 50% das células desse embrião tem alteração e menos de 50% aí, obviamente, são normais. Então veja que é um mix de célula normal e de célula alterada. Então a pergunta que o paciente faz para o médico: doutor, mas no final das contas, esse embrião é normal ou esse embrião é alterado? Esse é exatamente o conceito do mosaico. E eu posso transferir meu embrião mosaico? Perfeito. A gente tem algumas considerações em relação à transferência de embrião mosaico, né? A grande maioria deles, as alterações que vêm, como eu falei, são 23 pares de cromossomo. Tem alguns cromossomos que a gente não deve transferir de forma alguma, que são aqueles cromossomos os quais pode haver um nascimento de uma criança com algum tipo de problema. São eles: o cromossomo 21 para síndrome de Down, o cromossomo 18 para síndrome de Edwards, o cromossomo 13 para síndrome de Patot e alterações dos cromossomos sexuais, que entra aí Turner ou Klinefelter, etc. Por que o ideal é não transferir? Porque esse bebê está sob o risco de nascer e esse bebezinho tem algumas alterações, né? Desde um déficit na escola, um baixo mosaico, aí, etc., até mesmo malformações congênitas. E os outros cromossomos, doutor Ciro, dá para transferir? Primeiro, o ideal dos outros cromossomos é pensar sempre o embriãozinho que tem apenas alteração em um cromossomo. Não 2, 3, 4 cromossomos ao mesmo tempo. E que essa alteração seja um baixo mosaico. Ou seja, a alteração tem menos de 50% das células e mais de 50% das células são normais. Então esse é o princípio em si. Agora, sempre antes de uma transferência de um embrião mosaico, qual que é o melhor caminho? Um novo ciclo. Um novo ciclo para tentar o embrião aí que não tenha mosaico, que não tenha aneuploidia. Essa é a principal recomendação. A não ser que não tenha essa condição, não tenha essa possibilidade. Aí sim a gente acaba caindo nos mosaicos. Caindo nos mosaicos, como eu falei, evitando aqueles 4 pares cromossômicos. Dos outros, vai depender muito do tipo de cromossomo, né? Que aí é onde, na minha opinião, esse paciente ou esse colega médico deve sim ouvir aí também a opinião do médico geneticista, do aconselhador genético, para que ele mostre, né, se é um cromossomo seguro de transferência, se não é, etc., né, dentro dessas possibilidades. Então, para mostrar a esse paciente também que o mosaico ele tem sim a possibilidade de gravidez, tem sim a possibilidade de nascimento, inclusive de crianças saudáveis. A transferência de embrião mosaicos aí, de mais de 1.000 embriões, mostrou que menos de 1% desses bebês nascem com alterações. Mas precisa ter uma cautela em relação a qual cromossomo transferir, que tipo de mosaico transferir, e aí onde o médico geneticista ou o aconselhador genético entra nessa história. Então,
Isso é super importante. E lembrando que, diferente das alterações cromossômicas que aumentam com a idade materna, o mosaicismo, independente da idade da mulher, ela está sob esse risco de que aconteça mosaico. É o mecanismo da natureza, o qual a gente ainda não conhece exatamente o mecanismo, a gente tem conhecimento de alguns genes, de algumas coisas, mas ainda não tem o conhecimento completo ainda da etiologia do mosaico em si. Então, a minha sugestão é mosaico? Não descarte esse embrião. Deixe esse embrião congelado e procure um serviço especializado para conversar sobre a possibilidade de transferência, e há sim a possibilidade de transferir. Só lembrando, primeiro, sempre tentar um novo ciclo. Segundo, escolher dentro desses embriões o que tem menos mosaico, o que tem menos cromossomo, que sejam cromossomos aí adequados à transferência. Perfeito. E a última pergunta. Se a paciente transferir um mosaico, que cuidados que ela deve ter durante a gestação? Tem algum teste específico que pode ser feito? Perfeito. A primeira coisa sempre é salientar que não há risco zero para casal nenhum, inclusive casal que transfere embrião eubloide, do embrião normal. A gente sabe aí que qualquer casal está sob um risco basal aí de 2% de bebê nascer com uma alteração que não tem relação com aquilo. Então, é importante salientar que, uma vez transferido esse embrião mosaico, é uma gestação a qual precisa ser seguida, de preferência aí por um geneticista. O ideal é colher material intraútero, vai precisar o que a gente chama ali de coleta de líquido amniótico a partir da 14ª, 16ª semana. Por que não a biópsia de vilosidade coriônica? Porque o mosaico pode não aparecer na placenta. Então, e o NIPT também não serve. É super importante isso. Quer fazer um teste pré-natal, precisa ser um teste do líquido amniótico. Com testes específicos, fornecendo ao laboratório o qual vai realizar esse teste, dizendo, olha, isso aqui é um embrião de mosaico, a gente está solicitando que tinha mosaico no cromossomo 7, cromossomo 9, queremos saber se esse bebê não tem nenhum tipo de mosaico. Essa é a sugestão inicial, Claro, o casal não precisa, ele não é obrigado a fazer um teste como esse, mas da nossa parte, nós somos sim obrigados a informá-lo que o teste existe e que seria importante saber para confirmar que esse bebezinho aí é pelo menos normal em relação ao mosaico em si. Perfeito, doutor Ciro. Muito obrigada novamente pela excelente contribuição. E se vocês querem ter mais informação, se vocês querem ter acesso à discussão dos casos, entre em contato conosco.